de volta. Eu falei que era bem rapidinho, né? Era só um tempinho de ir no banheiro, tomar uma aguinha e voltar aqui para falar conosco, para ficar atento às nossas orientações, que hoje tem muita orientação, muito bate-papo bacana aqui nos bastidores, 11 horas e 56 minutos. Agora o assunto é bem sério, porque olha só, o crescente número de ações judiciais envolvendo benefícios previdenciários negados pelo INSS destaca a importância da perícia médica judicial. É um procedimento cada vez mais requisitado nos tribunais como forma de assegurar a avaliação técnica imparcial da incapacidade laboral do segurado. Agora aqui nos bastidores, já está comigo aqui no estúdio a Caroline Deitz, médica especialista em medicina legal e perícia médica. Antes de eu bater esse bate-papo com a Carol, obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço o momento de estar aqui esclarecendo esse assunto tão importante. Muito importante mesmo, porque olha só, a perícia médica judicial é um dos pilares técnicos que sustentam decisões judiciais em ações envolvendo benefícios por incapacidade, diferentemente da perícia realizada pelo INSS. Agora eu vou pedir para a Carol explicar para a gente essas diferenças, que ela tem mais, né? Ela é apta a explicar isso para a gente, porque isso ainda confunde muito a pessoa que vai passar por esse tipo de perícia, né, Carol? Exatamente. Existe uma falta de acessibilidade no conhecimento dessas pessoas que precisam de um serviço tão importante, né, e que impacta diretamente na condição social delas. Então, elas recorrem à perícia no INSS, primeiramente que é uma perícia administrativa, e muitas vezes não entendem que elas podem recorrer novamente judicialmente, apesar de que muitas entendem já pelo fato da gente ter um número de ações expressivo, mas que ainda é importante a gente explicar ainda mais sobre esse assunto e o que é importante, né, em cada um desses passos para que ela assegure os seus direitos. Quais são as principais dúvidas quando o segurado vem precisando da perícia? Porque a gente sabe que é um momento delicado e que surgem muitas dúvidas. Muitas vezes essas pessoas elas não sabem a documentação básica que elas precisam apresentar, às vezes gastam dinheiro com exames que são desnecessários, ou outras pessoas que eu considero ainda o pior cenário, que são aquelas pessoas que têm uma condição financeira muito complicada, que têm pouco acesso a exames, às vezes até mesmo no sistema público de saúde, e acabam sendo penalizadas na perícia por uma perícia que não avalia, inclusive, a condição dessa pessoa, a dificuldade dela em buscar um tratamento, porque a perícia precisa de dados concretos, e quando o perito não tem esses dados, muitas vezes, por falta de qualidade técnica mesmo daquele perito, ele acaba entendendo como uma simulação do caso, uma tentativa de fraude, e é aí que a gente prejudica muito as pessoas que precisam desse benefício, porque a gente não pode prejudicar o todo, né, por aquelas pessoas que tentam realmente fraudar essa estrutura. Quais são os principais documentos quando ele chega a primeira vez? Porque a gente sabe que muitas vezes, é isso que, bem como você explicou, né? Ele vem para a perícia, é negada, né, reprovado, não sei se é o termo certo, e aí ele retorna mais uma vez, aí tem toda essa espera, como você disse, que o sistema não pode ser prejudicado, né, a fila precisa andar. Muitas vezes as pessoas levam documentos antigos ou que não servem para comprovar exatamente aquela doença. Algumas vezes os atestados dos médicos que fazem esse acompanhamento são muito genéricos, e aí eles não englobam a informação do que precisa conversar exatamente ali com a perícia. Outras vezes essa pessoa não consegue ter esses relatórios e aí ela não imagina que toda vez que ela vai na emergência de um hospital, né, receber atendimento, ela pode pedir o prontuário do hospital e aquilo pode fazer parte da prova que ela vai mostrar para o perito. Às vezes o volume de documentos é muito grande, né, e a pessoa não sabe selecionar, né? Então, quando eu estava na perícia judicial, inclusive, algumas vezes as pessoas não sabem ler. Então, elas colocam
conta de luz no meio da documentação médica. E o perito, ele está naquele momento que ele, principalmente na primeira perícia no INSS, que tem um volume muito grande de pessoas e às vezes ele não consegue olhar toda aquela documentação. Então, é preciso tentar ter uma organização básica de datas, de tipos de documentos para levar e, se possível, até ter um médico perito que te ajude a fazer essa comprovação. E como que é feito esse diagnóstico? Porque a gente sabe que tem a documentação, mas muitas vezes as pessoas são reprovadas porque elas chegam mesmo sem uma orientação e acreditam que uma incapacidade que elas tenham ali num determinado momento pode vir a ter o apoio da perícia e ter aí o benefício. Muitas vezes as pessoas não entendem o caráter do INSS de uma seguradora mesmo, né? Então, existem critérios que tem os critérios de saúde, o tipo de benefício mais adequado para o caso de cada pessoa. Então, isso é importante ter essa adequação para saber o documento que vai ser mais importante para aquele pedido específico. Então, muitas vezes a pessoa tem uma exacerbação de uma doença, então é mais um benefício de uma incapacidade temporária que ela tem. E aí ela pede uma aposentadoria, então ela pede também o benefício errado. Né? Isso que eu ia perguntar para você, Carol, porque a gente sabe que muitos dos brasileiros, e aí vou citar o exemplo da minha mãe, ela tem problema no braço e no início foi temporário e a gente não tinha essa informação. Até a pessoa que nos orientou foi, não, já peça a aposentadoria, só que ela queria voltar a trabalhar e ela disse isso para o perito. E aí, naquele primeiro momento, ela não passou, teve que voltar e ela recebeu um laudo do médico falando, não, a senhora vai ficar um tempo, vai fazer o tratamento aqui e depois vai voltar. A importância dessa orientação adequada, né? Exatamente. Cada tipo de benefício e quando a gente fala de previdenciário, além do INSS, a gente tem outros tipos, né, de previdenciários, de funcionários municipais, né, de outros tipos, mas sempre existe para um tipo de benefício, um tipo de documentação específica que vai auxiliar naquela documentação. E outra coisa muito importante, até citou o exemplo da tua mãe, eu vou citar o exemplo da minha, que passou por perícia semana passada, e ela tinha um laudo de um perito contratado também, né? Porque se a filha dela faz perícia, imagina se eu não iria ajudar ela nisso. E o perito teve uma conduta muito antiética, que ele apenas pegou aquele documento e disse, isso aqui eu não vou ler porque você pagou por esse documento. E o perito, ele não pode falar isso, ele tem que ler o documento. Se ele não quiser aceitar, tudo bem, mas ele não pode não ler um documento que está sendo apresentado. Ele precisa avaliar todas as provas ali para fins de formar um entendimento daquele caso em si. E como formar esse entendimento, Carol? Eu queria que você explicasse para quem está nos acompanhando, você que está nos acompanhando pela TV ou pela internet e está nesse momento aguardando por uma perícia. Qual que é o procedimento do início ao fim? Porque muitas pessoas acreditam que leva a documentação, vai lá, conversa e acabou. E a gente sabe que não é assim que funciona, né? Precisa ter uma congruência, né, entre o que é apresentado nos documentos, entre a história relatada e o exame físico. Mas é por isso que existe um perito com formação médica, porque algumas vezes um exame específico ele não reflete totalmente a condição clínica atual daquela pessoa. Inclusive, na própria medicina, a gente fala que a clínica é soberana. Então, muitas vezes, o exame físico vai demonstrar uma alteração crônica, que pode ser que até um exame não demonstre. Então, assim, nem sempre o exame positivo significa que essa pessoa vai fazer jus à perícia, e ao contrário também é verdadeiro. Então, por isso que precisa dos olhos do perito e até das mãos ali exatamente examinando para fazer com que essa história seja bem contada, vamos dizer assim, né? E existe um prazo, um tempo desse processo? Eu até cito a minha mãe, o processo dela foi bem rápido. Depois ela conseguiu retornar com tudo certo, teve ali o tempo, né, estipulado, ficou recebeu o benefício no tempo que ela estava fazendo o tratamento, voltou, hoje ela é aposentada, já se passaram acho que 7 ou 8 anos. Ela teve que voltar, porque depois que ela voltou a trabalhar, ela não tinha mais condições mesmo, e aí passou novamente pela perícia e aí foi aposentada. Mas existe um prazo para esse processo todo ou é muito particular de caso para caso?
Depende, em alguns lugares a gente vê que tem uma fila de espera muito grande. Quando a gente fala de perícia judicial, depende também do local onde vai ser essa perícia, da disponibilidade de peritos. Então, assim, é um tempo que pode variar bastante, sim. Algumas pessoas, às vezes, acabam esperando bastante para ter uma perícia. E se a pessoa não comparecer ao dia da perícia agendada? Aí isso, né, tem várias possibilidades, né? Se ela tem um acompanhamento, se é uma perícia judicial e vai tentar ser remarcada essa perícia, se ela demonstra que se ela estava doente no dia, então assim, cada situação tem que ser avaliada, né, de forma particular para esse entendimento, mas é complicado, porque já é um momento que é difícil para estar ali, para ter um perito, né? Então o perito está lá à disposição e essa pessoa não comparece, então ela tem que ter uma justificativa para isso. Essa pessoa, ela precisa estar acompanhada ou é de caso para caso, dependendo da situação, ou existe importância de levar um acompanhante? Não necessariamente ela precisa estar acompanhada, então é claro que se ela quiser levar um assistente técnico, que é um perito particular para acompanhar ela no momento da perícia, ela pode, que vai ser um outro médico que vai estar lá com a visão da doença dela e é como se ele estivesse lá para equilibrar, né, as ações e avaliar, será que realmente tudo foi avaliado como tem que ser nesse caso, e sendo uma perícia judicial, depois esse assistente técnico ele pode ainda contra-argumentar o laudo do perito. Aí a gente está falando, né, de uma complexidade maior do caso. E como que funciona a questão, para o telespectador entender, eu já sei, mas a Carol vai explicar, o resultado dessa perícia? O perito fala ali para o segurado, recebe um documento depois, o perito avalia ainda depois sem a presença dele? O resultado nunca é diretamente para o periciado. Quando a gente fala da perícia administrativa, isso acontece depois via sistema. E na parte judicial vai acontecer também quando o perito ele protocolar aquele laudo no processo judicial, que aí vai estar lá então descrevendo toda a situação do que foi examinado, os motivos, né, do não deferimento daquele pedido ou do deferimento, né, que pode ter, na parte judicial, pode ter uma mudança do que foi visto lá na parte administrativa. Então, tudo é feito através de documentos, né? Então, o perito, ele não dá essa notícia diretamente para a pessoa. Porque às vezes as pessoas vão com essa expectativa de que vão receber a notícia dali, que vão sair da sala já com a resposta positiva ou negativa, né? Isso não tem como saber, então o perito até inclusive, muitas vezes ele pode terminar a perícia sem ter ainda um resultado. Ele pode ter que estudar alguma outra coisa desse caso na literatura, avaliar outros documentos que podem ser entregues também no dia da perícia, além dos documentos que já foram anexados. Então, isso é muito importante. Até às vezes a pessoa esqueceu de anexar algum documento, no dia da perícia ela pode ainda levar essa documentação para complementar. E o perito ele tem essa obrigação de pegar esse documento, visualizar e ver se ele aceita ou não. E aí ele pode fotografar a documentação também e utilizar isso depois no seu laudo. Quem está muito ansioso, aguardando, e esse momento inicial e não tem orientação, quais seriam, recapitulando um pouquinho o início da nossa conversa, Carol, as orientações básicas e principais para esse momento tão importante que a gente sabe? Tentar ter o máximo de documentos possíveis organizados por data, por exames, tipos de exames, prontuários, relatórios médicos. As receitas é muito importante que tenha data. Então, às vezes, o médico que acompanha essa pessoa, ele quer ajudar, entrega a receita sem data. Psiquiatria é muito comum isso. E aí, chega na perícia, a gente não sabe se aquela receita é de 10 anos atrás ou de 10 dias atrás. E a gente não pode, muitas vezes, confiar no que a pessoa está falando. Se não tem um prontuário para comprovar, fica ainda mais difícil. Então, responder naturalmente, né, as perguntas do perito é como se fosse uma consulta médica, não há motivos para ficar nervoso e tentar, às vezes, mascarar um sintoma ou aumentar um sintoma é ruim, porque isso pode fazer com que o perito que não tenha uma preparação tão boa, ele leve isso como uma tentativa de fraude e aí prejudica ainda mais essa pessoa que vai fazer a perícia. Então, realmente
explicar a situação para o perito nua e crua, como é realmente o que aconteceu, o que você sente, quais as limitações você tem para as suas tarefas. E quando a gente fala, Carol, de uma resposta negativa à perícia, porque muitas pessoas elas se assustam, acham que é o fim do mundo, que não vão ter uma segunda chance, porque às vezes a resposta negativa pode ser exatamente como você explicou, um documento que faltou ali ou que está com uma data. Então, assim, não é para se apavorar tanto, né? Essa resposta negativa, então, se há uma falta de uma documentação, alguma situação dessas, principalmente na perícia judicial, então tem essa possibilidade de contra-argumentar. Então, se já tem até um profissional ajudando ele nesse procedimento, facilita de ele conseguir complementar, né, e demonstrar esses argumentos. Mas quando a pessoa não tem como ter acesso a esse tipo de serviço, então ela precisa estar atenta para tentar entender o motivo, né, do porquê que falhou aquele pedido, para que se ela for pedir isso novamente, ou em uma tentativa de fazer uma readequação, né, solicitar novamente naquele mesmo pedido, ela consiga, então, fazer essa comprovação. A importância, né? A Carol podia ficar aqui o dia todo tirando as nossas dúvidas, porque a gente sabe que é um assunto que preocupa muito a população. Tem muitos processos aí, como a gente destacou no início do bate-papo, mas é importante a gente destacar esse trabalho do perito, a importância do trabalho do perito, porque às vezes a minha mãe brincava assim, meu Deus, eu tô com medo dessa perícia, eu tô com medo desse perito. Só que não, vocês estão ali para exatamente orientar o melhor caminho para a pessoa receber o benefício. O perito ele acaba sendo, principalmente quando a gente fala do INSS, né, visto como um grande vilão, e aí a gente precisa entender o papel que ele tem ali, né? Então ele precisa desses dados objetivos, mas o que ele não pode fazer é prejudicar uma pessoa quando ele tem insuficiência técnica de avaliar aquele caso. Então, se ele tiver dúvidas, ele não pode prejudicar, né, uma pessoa que está ali em uma condição de vulnerabilidade. Então, ele tem que entender, formar um entendimento daquele caso, e que vai muito além de apenas um exame, né? Então, ele tem que corroborar vários dados ali para conseguir fazer com que isso seja justo e que a gente consiga conceder o benefício para aquelas pessoas que realmente precisam. Caroline, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Volte sempre, é sempre bom falar sobre esse assunto, porque a gente sabe que é um assunto que chama muita atenção da população e que a população tem muitas dúvidas. Eu que agradeço, fico à disposição de todos para qualquer esclarecimento de perícia médica. Obrigada e até a próxima.